Boa noite, turma. Na aula de hoje, nós veremos sobre noções de probabilidade. Então, o que é a probabilidade? Para que ela pode ser usada? A probabilidade ela pode ser usada para reforçar os indícios que permitem a elaboração de argumentações significativas ou contundentes a respeito da verdade ou a possibilidade de ocorrência de um determinado fato. Ou seja, eu quero saber qual é a possibilidade de determinado fato acontecer. Então, para isso, eu vou usar a probabilidade para estimar essa possibilidade e criar argumentações para determinado fato. No decorrer da aula, isso vai ficar mais claro, mas é basicamente analisar as possibilidades de ocorrência de determinado fato. Para isso que se usa a probabilidade. Então, para ficar mais claro, a gente vai falar de experimento aleatório e espaço amostral. Vocês vão entender o que é cada um. Do experimento aqui, realizado sob condições similares, apresentam resultados imprevisíveis. Ou seja, é uma variável que não tem controle. Eu posso ter todas as condições iguais e a minha variável ter variáveis, o meu fenômeno, na verdade, ter resultados totalmente diferentes. Um exemplo disso, que o próprio autor deu no livro, como exemplo pode-se afirmar, é provável que os alunos egressos do curso técnico do IFES do Brasil tenham grande aceitação no mercado de trabalho. Então, ele levantou essa hipótese, né? É provável que os alunos sejam bem recebidos no mercado de trabalho. Ele fez uma afirmação. Quais são os meus eventos, o que pode acontecer dentro dessa afirmação? Pode ser que sim, haja elevada procura e aceitação desses alunos egressos no mercado de trabalho, mas também tem possibilidade que não haja procura por esses egressos. Então, depois, vamos supor que dentro da mesma turma, eu vou ter alunos que fizeram o mesmo curso, às vezes alunos que obtiveram até a mesma nota. Dentro do mercado de trabalho, eu vou ter o mesmo aluno do mesmo curso com as mesmas notas que conseguiram entrar no mercado de trabalho. E esse mesmo aluno, um aluno similar, que ele não consiga. Então, o meu fenômeno é aluno egresso de um curso técnico do IFES, ele pode sim ser contratado, ele pode não ser contratado. Então, é o mesmo fenômeno, o aluno egresso, mas a aceitação dele no mercado, a variável, a possibilidade dele de aceitação no mercado é imprevisível. Então, quando se analisa quais os fatores de aceitação de alunos no mercado de trabalho, percebe-se que depende de uma série de fatores que se atribuem ao acaso e deve-se considerar diversas possibilidades. Por exemplo, vamos supor um aluno que tenha, como eu disse, o mesmo curso no mesmo instituto, e o aluno pode ser os dois alunos nota 10. Mas um aluno ele fala melhor, se apresenta melhor e ele tem mais trato dentro de uma entrevista de emprego. É mais provável que esse aluno seja contratado. Então, há diversas possibilidades para se considerar a contratação desse aluno. Então, essa essas possibilidades, a gente chama isso de espaço amostral, ou seja, as amostras, tudo que pode acontecer para que aquele fenômeno ocorra. Então, o que seria espaço amostral? É o conjunto de possibilidades que se observa quando o evento é realizado, quando, quando o evento é realizado, denomina-se espaço amostral ou conjunto universo. Ou seja, todas as possibilidades de contratação do aluno, todos os fatores que eu posso levantar como possibilidade para a contratação dele, chamam-se espaço amostral ou conjunto universo. Se eu for levantar todos os fatores que uma empresa procura para contratar uma pessoa, vamos supor, carisma, pontualidade, falar bem, se apresentar bem. Vamos colocar aqui, a empresa está julgando só esses 4 fatores. Essas são as minhas possibilidades de contratação. Então, esse é o meu espaço amostral de contratação, o meu conjunto universo de contratação dentro desse contexto que a gente fala de contratação empregatícia. Só que no nosso texto a gente vai usar exemplos mais práticos, para não confundir muito a cabeça de vocês. Então, vamos a um exemplo de espaço amostral. Por exemplo, ao lançar uma moeda não viciada, os resultados possíveis são o de ocorrer cara ou coroa. Então, se eu tenho uma moeda, ela não é viciada,
Se eu jogar, vai cair ou cara ou coroa. E no lançamento de um dado de 6 faces, implica em 6 possibilidades distintas para cada face, ou seja, podem ocorrer faces 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Esse é o nosso exemplo. Ou seja, o espaço amostral de uma moeda são cara ou coroa. Eu tenho duas possibilidades. Já em um dado, o meu espaço amostral são de 6 variáveis. Pode ser face 1, face 2, face 3, até a 6. Entendeu? Então, esse é o meu espaço amostral. Em um caso, eu tenho duas variáveis. No outro, eu tenho 6. No caso que a gente havia citado do aluno egresso com possibilidade no mercado de trabalho, o meu espaço amostral pode ser enorme. Eu posso ter até 3 amostras, até 3 variáveis de contratação, 100, 200, 1000, a empresa analisou N fatores dentro daquele candidato. Então, para essas coisas mais qualitativas, é mais difícil definir um espaço amostral. Para dados quantitativos, é mais fácil, como vocês podem ver no exemplo da moeda e do dado. Então, vamos falar de probabilidade. O cálculo de probabilidade, como a gente calcula essa informação. Então, a probabilidade de determinado evento ocorrer é calculado pela forma. Probabilidade de A, né, que é P de A, é igual a N de A dividido por N de S. O que seria isso? Probabilidade de A é a probabilidade do evento ocorrer. A é o meu evento, tá? Então, probabilidade do meu evento ocorrer. N de A é o número de casos favoráveis para aquele evento. E N de S é o número de casos possíveis. Nos próximos exemplos, isso vai ficar mais claro. Então, por exemplo, qual a probabilidade de ocorrer a face coroa, evento A, ao se lançar uma moeda não viciada? Então, meu N de A, que é o número de casos favoráveis, é igual a 1. Eu quero saber qual a probabilidade de ocorrer coroa. Então, estou analisando só um caso. Só um caso favorável. Meu N de S é o número de casos possíveis, é 2, porque eu posso ter ou cara ou coroa, nenhuma outra informação. Então, como o próprio autor está dizendo aqui, jogando na fórmula que ele havia apresentado anteriormente, número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, pela definição tem a probabilidade de A é igual a 1 sobre 2, ou seja, 1 de número de casos favoráveis dividido por 2, que é o número de casos possíveis. Ou seja, existe uma probabilidade de 50%, porque a divisão dos dois é igual a 0,5 da moeda cair com a face coroa voltada para cima. Um outro exemplo que o autor deu, ele citou aqui: considere o lançamento de um dado numerado de 1 a 6 em suas faces. Qual a probabilidade de ocorrer a face 2 voltada para cima? Então, eu quero saber qual a possibilidade de sair a face com o número 2 para cima. Então, o meu número de casos favoráveis nesse caso é 1, porque eu quero saber só uma face, eu quero saber só a probabilidade da face 2. E meu número de casos possíveis é 6, porque pode sair face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, eu tenho 6 possibilidades de sair, mas eu quero saber a possibilidade de uma única face. Para isso, eu já joguei o cálculo, já joguei dentro da fórmula que foi dada pelo autor. Então, a probabilidade de A é igual a 1, que é o número de faces possíveis que eu quero. Na verdade, número de casos favoráveis, né? Eu quero saber qual a possibilidade de um caso ocorrer, dividido pelo número de casos possíveis, que é 6. Então, a minha probabilidade de A é igual a 0,16, que é 1 dividido por 6. Nesse caso, o ideal para a gente expressar os nossos dados verbalmente é que a gente transforme isso em percentual. Então, o cálculo é bem simplesinho, todo mundo conhece. Então, é só eu pegar meu resultado e multiplicar por 100. Então, a minha probabilidade da face 2, como o autor colocou aqui, da face 2 sair voltada para cima é de 16,6%. Dá uma dízima, na verdade, dá 0,166666, mas como a gente já havia combinado usar 3 casas após a vírgula, vamos manter só esse percentual. Ele deu um outro exemplo também, que eu considerei pertinente, quando o autor pede mais de um caso favorável. Ou seja, então, considere o lançamento de um dado numerado de 1 a 6 em suas faces. Qual a probabilidade de ocorrer uma das faces ímpares voltadas para cima quando do lançamento?
Ou seja, de 1 a 6, quantos números ímpares eu vou ter dentro desse conjunto de dados? De 1 a 6, eu tenho 3 números ímpares, que são face 1, 3 e 5. Então, qual o meu número de casos favoráveis? 3. Eu tenho 3 possibilidades, 3 números ímpares, então tem 3 possibilidades de cair em um número ímpar. Eu tenho 3 números ímpares, meu número de casos possíveis, como o anterior, é 6, porque eu tenho 6 faces dentro do dado. Jogando na fórmula, minha possibilidade de casos favoráveis é igual a 3 dividido pelo número de casos possíveis, que é igual a 6. Então, a minha probabilidade de A é igual a 0,5%. Jogando na fórmula de percentual, 0,5% é igual a 50%. Então, a minha possibilidade, como o autor solicitou aqui, minha probabilidade de ocorrer uma das faces ímpares voltadas para cima é de 50%. Eventos complementares. Com base em um determinado evento, pode-se considerar P a probabilidade de que ocorra sucesso e Q a probabilidade de que ele não ocorra insucesso. Então, tais considerações podemos escrever que P mais Q é igual a 1. O que isso quer dizer? Que se eu somar a possibilidade de sucesso mais a possibilidade de insucesso é igual a 1. Se você for jogar em percentual, na verdade, é improvável que determinado evento seja maior que 100%. Em caso de probabilidade, ele pode acontecer ou não acontecer, não tem como acontecer mais do que aquilo que estava previsto. Ou acontece ou não acontece. Esse 1 aqui, ele representa o 100, que a gente multiplica dentro do percentual. Então, o que a gente pode dizer? Que qualquer possibilidade de sucesso mais a possibilidade de insucesso que determinado evento ocorra vai ser igual a 1 ou 100%. Entendeu? Então, vamos jogar na fórmula aquela primeiro cálculo que a gente fez dos dados, probabilidade dos dados da face 2. Aqui, eu tenho a minha possibilidade de sucesso, que foi a minha possibilidade do meu dado cair na face 2 é de 0,166, né? Então, minha possibilidade de insucesso é igual a 1 menos a minha possibilidade de sucesso. Minha possibilidade de insucesso é igual a 1 menos 0,166. Então, minha possibilidade de insucesso é igual a 0,834, que seria 83,4%. O que isso quer dizer? Da mesma forma que a gente calculou lá qual a possibilidade da face 2 cair dos dados, a minha possibilidade de não cair a face 2 é de 83,4%. Então, é basicamente verificar o evento oposto. O evento oposto àquele que eu havia calculado, o meu evento complementar. Se tem uma possibilidade de sucesso, há uma possibilidade do sucesso não ocorrer, uma possibilidade de insucesso. Então, é basicamente isso, só diminuir 1 pela possibilidade de sucesso. No próximo tópico, a gente vai falar de eventos independentes. O que seriam esses eventos independentes? Dois eventos são considerados independentes quando a realização ou não de um não altera a probabilidade de relação do outro e vice-versa. Quando dois eventos são independentes, a probabilidade de que eles se realizem simultaneamente é igual ao produto das probabilidades de realização desses. Ou seja, eu tenho dois eventos ocorrendo e um não interfere no outro. Eu vou usar esse cálculo quando um evento não interfere o outro, tá? Então, o que seria esse produto das probabilidades de realização desses? É um cálculo bastante simples. A probabilidade de que esses eventos ocorram simultaneamente é dado por probabilidade é igual a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Então, um exemplo para ficar mais claro, eu vou colocar no lançamento de duas moedas não viciadas, qual é a probabilidade de ocorrer a face cara voltada para cima de ambas? Então, eu tenho dois eventos acontecendo, eu não cito que uma moeda é jogada, eu não cito nenhum empecilho para jogar as duas moedas ao mesmo tempo. Então, eu vou lançar a probabilidade dos dois ocorrerem, tá? Então, a minha probabilidade de uma moeda da face cara ocorrer em uma moeda é de 1 para 2, né? A possibilidade de cair cara para cima é de 1, dividido pela possibilidade de não cair, que são 2, né?
Então, é de 1 para 2, e a possibilidade da outra moeda cair com a cara para cima também é de 1 para 2. Se eu for multiplicar, em multiplicação, eu multiplico 1 por 1, 2 por 2, minha probabilidade é igual a 1 sobre 4. Então, a minha possibilidade desses eventos ocorrerem é de 0,25. Multiplicando por 100, minha probabilidade é de 25%. Então, nesses eventos independentes, a possibilidade de cair a moeda cara voltada para cima das duas moedas é de 0,25%. Eventos mutuamente exclusivos. Esse evento ele já é diferente do evento anterior, porque se um evento ocorrer, já impede automaticamente a ocorrência do outro evento. Então, ou seja, dois ou mais eventos são definidos como mutuamente exclusivos quando a realização de um exclui a realização de outro. Quando se lança um dado, um evento face 1 e o evento face 2 são mutuamente exclusivos, já que quando um ocorre, o outro não se realiza. Ou seja, se eu jogar um dado aqui de 6 faces, por exemplo, vai sair só uma face para cima. A outra face, ela não há possibilidade de a outra face sair. Vai sair ou uma ou a outra. Então, são eventos mutuamente exclusivos, tá? Dados dois eventos mutuamente exclusivos, a probabilidade de ocorrer um ou outro é igual à soma das probabilidades de ocorrência de cada um deles. Ou seja, eventos independentes, eu multiplico uma probabilidade por outra. Evento mutuamente exclusivo, eu vou somar essas possibilidades, essas probabilidades. Então, como seria? Ele deu um exemplo, um tetraedro, que é um dado com 4 faces. Um tetraedro tem suas faces numeradas de 1 a 4. Qual é a possibilidade de que a face 1 ou 3 fique voltada para a superfície que o sustenta em dois lançamentos aleatórios consecutivos? Então, o autor me deu aqui, ele quer saber em relação à face 1 ou 3. Qual a possibilidade de cada uma dessas faces caia? Então, minha probabilidade é igual. A minha possibilidade de cair a face 1 é igual a 1 sobre 4, ou seja, eu tenho a possibilidade de cair a face 1 dentro de 4 opções, 4 possibilidades de faces. A minha probabilidade de cair a face 3 é igual a 1 sobre 4. Também, porque eu tenho face 3 e eu tenho outras 4 possibilidades de cair outras faces. Dentro do livro eu até corrigi o cálculo que estava 1 sobre 2, mas é 1 sobre 4, tá? Dos dois. Então, soma é um pouco diferente. Então, como eles estão na mesma base, base 4, eu só trago a minha base para cá, somo 1 mais 1 é igual a 2. Então, a minha possibilidade de que fique voltada a face 1 ou a 3 em dois lançamentos aleatórios é de 0,5%. Então, essa probabilidade que o autor levantou, a probabilidade disso acontecer é igual a 0,5%, ou multiplicado por 100, 50%. Pessoal, em relação à possibilidade e confiabilidade do sistema, esse tipo de cálculo é mais voltado para a área de engenharia, que a gente usa muito para cálculo de funcionamento de máquina, qual máquina é mais confiável e tudo mais. Então, eu não acho pertinente passar para vocês, porque acho que vai mais confundir do que clarear as dúvidas de vocês, tá? Então, agora é só realizar a atividade estipulada para hoje, tá bom? Eu vou passar para vocês, espero que vocês não tenham dificuldade. E em relação a esse capítulo, acabou por hoje. Vou estar disponível no WhatsApp das 19 até as 22h20. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo, tá bom? Tenha uma ótima noite.